Oi, Kate, tudo bem? Estou tentando conectar com o professor Luiz Cláudio aqui, que caiu, para a gente testar a conexão. Ver se aparece aqui vocês. Aqui, ver se eu vou chamar. Agora foi? Oi, agora foi. Então tá bom. É porque quando a gente usa a energia do... Tá me quer ouvindo dizer, bem? sim, estou sim. A conexão do celular fica melhor do que do Wi-Fi para essas transmissões do Instagram. Que conforme as pessoas vão entrando, vai caindo. Não sei por que a conexão. Agora deu? Tá me ouvindo bem? Luiz Cláudio? Você tá me ouvindo bem? Oi! Suzana, tá conseguindo me ouvir? Eu te ouço. Oi, eu te ouço. Você tá conseguindo me ouvir? Tá muito baixo. E tá congelada a tela. Tá baixo? E agora, melhorou? Deixa eu ver se eu consigo. Eu tô te ouvindo bem. Oi? Oi, agora eu te ouvi, vai lá. Tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Tudo jóia. E aí, o calorzinho aqui que tá hoje, grandão, né? Muito, muito. E aí, faltam 2 minutos pra gente começar. Já quer iniciar agora? Não, Marcos, com você que sabe, estou à disposição. Ah, Luiz Cláudio, assim, primeiro assim, eu queria te agradecer muito, sabe? Porque é uma honra ter meu querido chefe conversando comigo, uma pessoa que eu admiro muito e que sabe pra caramba de educação e de educação superior e que eu aprendi bastante. Então, primeiro eu queria te agradecer, né, da gente tá fazendo essa conversa para o planeta, né? E aí, eu queria ver contigo, assim, para a gente iniciar nossa conversa falando sobre os indicadores de qualidade, porque se eu aprendi com alguém sobre rankings e indicadores, foi com você. E aí, é Você, verdade. E aí, eu queria conversar contigo sobre esse processo de como as instituições podem. Assim, eu lembro daquele estudo que você pediu para a gente fazer, para estudar os rankings, lá quando você foi presidente do INEP, para ver o que era uma instituição que estava nos primeiros lugares dos rankings. E eu queria que você dissesse, assim, dessa preocupação e hoje a questão que te move também dentro da presidência, né, de uma organização internacional que estuda os rankings de qualidade. bom, Suzana, primeiro, obrigado. Você sabe que a admiração é recíproca. Você é uma pessoa, uma profissional exemplar, né? Uma jovem brilhante aí na educação, contribuições grandiosas para a educação lá no INEP e outros locais agora, na sua consultoria, ajudando muito
o Brasil avançar na educação superior. Então, o prazer é todo meu estar com você, porque eu posso, né, atestar a sua competência e o seu compromisso com a educação brasileira. Olha só, eu acho, e tenho falado isso, não é só o Brasil, mas eu acho que o Brasil, a gente precisa avançar um pouco mais nessa questão da avaliação, principalmente da avaliação internacional. E às vezes, quando se fala em ranking, né, ranking na educação, às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em compreender. Então, se você me permitir, eu vou fazer um pequeno contexto histórico, né, Claro. para a gente entender da onde nasceu os rankings. Os rankings, na realidade, da forma que nós conhecemos, os mais famosos aí, Times Higher Education, QS, WSU e outros, como é que eles nascem? Em 2003, um colega meu, um professor da Universidade Zhongtong University na China, o professor Nian, ele é inclusive do nosso conselho executivo do AIREC, um professor brilhante. O governo chinês pediu para ele o seguinte: olha, nós queremos saber as melhores universidades do mundo, qual a diferença da universidade chinesa para as universidades aí do mundo que são conhecidas e renomadas. E ele, então, com a sua equipe, começou a criar indicadores. Isso em 2003. E aí foi a primeira vez que foi divulgado um ranking, mas na realidade o objetivo não era ser um ranking. O objetivo era esse. O que faz uma universidade ser uma universidade? Hoje a gente chama, e aí nasceu o termo universidade de classe mundial. Né? O que faz uma universidade ser de classe mundial e o que as universidades chinesas precisam fazer? Veja, o objetivo é muito nobre. Né? Você faz uma comparação com indicadores, porque, veja, Suzana, se os nossos colegas que estão nos ouvindo aqui e a gente, se nós perguntarmos assim, me fala as 5 melhores universidades do mundo. Eu tenho certeza que Harvard aparece na lista, Cambridge aparece na lista, MIT aparece na lista. Então, nós sempre tivemos, né, um conceito do que é uma boa universidade. Só que nós nunca conseguimos, e é muito difícil mesmo, né, uma universidade, na sua complexidade, ela não pode ser definida com poucas coisas. Mas nós precisamos ter alguns parâmetros, porque senão fica só reputação. Por que Harvard é boa? Harvard é boa porque Harvard é boa. Tá bem? Por que o MIT? MIT é bom porque MIT é bom. Então, se alimenta da reputação. Não é? No Brasil, se nós perguntarmos quais 5 melhores universidades, nós sabemos que algumas vão aparecer. Com certeza a USP aparece em quase todas as listas. Por que a USP é boa? A USP é boa porque a USP é boa, mas por que a USP é boa? E aí vem esse exercício, e que não é um exercício definitivo, não é um exercício que consegue dizer tudo que a universidade faz, mas pelo menos nos dá parâmetros. E por que eu gosto dessa ideia? Porque antes disso, a liga das superuniversidades eram pouquíssimas, não é? Aquelas que já eram reconhecidas. Com esse exercício que a partir de 2003 começou a ser feito, várias universidades, olha, o número que nós temos no AIREC, hoje, 84% das universidades do mundo utilizam os rankings para que esses rankings auxiliem na gestão da universidade. Né? Não é só querer chegar em primeiro lugar do ranking, segundo lugar do ranking, não é isso, é observar esses indicadores. Então, esse exercício de nós termos os indicadores, eu acho extremamente positivo. Um ranking, o que eu acho menos importante do ranking é a posição das universidades. Não é? Não me importa se Harvard está primeiro, MIT segundo. O que me importa é os indicadores que são utilizados para mostrar essas universidades e como é que a gente pode melhorar isso. E é isso que a gente vem fazendo muito no AIREG. Né? Nós procuramos modificar, né, e ver como é que a gente pode melhorar os indicadores. Mas antes disso, tem uma outra questão que é muito interessante, que vem sendo perguntada desde 1974, pelo menos é o primeiro artigo que eu li. O que é qualidade no ensino superior? Verdade. O nome do artigo é bem interessante. Na tradução livre, ele é mais ou menos assim. What the hell is quality? Que seria mais ou menos, que diabo esse negócio de qualidade? Né? Porque aí você começa a definir o que é qualidade, o que nós chamamos de qualidade. Né? Qualidade para quem? Para o estudante, para a sociedade, para o governo?
para os pais, para os professores, para a comunidade interna. Então, eu acho que quando nós falamos em rankings, indicadores, e o mundo vem caminhando para isso, né? Não adianta, se nós não gostarmos de rankings, não importa, ele vai continuar, eles estão aqui para ficar, né? E nós precisamos cada vez mais estar olhando, aprimorando os indicadores. De novo, reitero, não é só para olhar a posição dos rankings, mas é para que a gente possa utilizar isso para fazer uma boa gestão do ensino superior e melhorar a qualidade. Com certeza, e eu lembro que você fez esse exercício, eu lembro como se fosse hoje. Assim, ó, vamos pegar as 5 melhores instituições do Brasil, vamos estudá-las. E vamos ver por que elas não entram nesses rankings. E assim, e aí a gente foi estudando os indicadores. E aí, trabalhando esses indicadores, você sempre perguntava assim, tá, mas o que a gente vai fazer para chegar lá? Como é que a gente vai trabalhar? E aí, nessa visão desses indicadores, nós vamos, mesmo Harvard, ela não é absoluta em todos os indicadores de qualidade, mas ela oferece um ensino de excelência. Então, assim, a pergunta é, e aí com toda a tua vivência, como é que a gente caracteriza no Brasil um ensino, essa busca por essa qualidade? A avaliação ela é indutora de qualidade, a gente sabe disso. Mas não basta só a instituição se arrumar para avaliação, ela tem que ter uma trajetória, né? O que você acha disso? Olha, o Brasil tem um exemplo belíssimo que eu sempre falo em todos os fóruns internacionais que eu vou. Então, o Brasil conseguiu construir um sistema de pós-graduação de altíssima qualidade, não é? E é um sistema que é avaliado, é um sistema que tem indicadores, né? É um sistema que tem, inclusive, indicadores internacionais. Se o programa tem conceito 6 e 7, ele é um programa internacional. O 5 é o máximo de um programa, é o melhor nacional. Então, como é que nós construímos esses indicadores? O que aconteceu com a pós-graduação? Eu me recordo que um dos primeiros cargos, aliás, o primeiro cargo que eu tive na universidade foi coordenador de pós-graduação. Jovem ainda, voltando para o doutorado, fazendo, ele foi coordenar uma pós-graduação. Era um sistema de avaliação, como é hoje, muito rígido, mas com uma forma completamente diferente. O que ao longo do tempo, a CAPES conseguiu fazer? Hoje, a cultura da avaliação está incorporada na cultura institucional, na pós-graduação. Na graduação, nós temos um desafio, e é um desafio do Brasil, muito específico. Nós temos o quê? Quase 2.500 instituições de ensino superior, 34 mil cursos. Então, olha, nós temos avaliação e temos a regulação e supervisão. E aí, essa avaliação de qualidade, essa de avaliação que é para dar o feedback, para melhorar, muitas vezes ela fica sombreada pela regulação e supervisão, porque é natural que seja assim. O Estado precisa ter a regulação e supervisão, a instituição tem que se preocupar com isso, porque isso significa, né, que ela continua atuando. Então, é uma coisa que a gente precisa resolver. Não é simples, não é fácil, não é? Mas a gente precisa resolver. Quer dizer, a avaliação como indutora de qualidade, eu tenho indicadores, eu dou feedback, eu melhoro, eu tenho processos ao longo do tempo, e aquela que tem fins de regulação e supervisão, né? Porque a Constituição diz isso, a gente precisa ter avaliação da qualidade. Esse é o nosso grande desafio, eu acho que a gente vem caminhando, mas o desafio maior é fazer essa cultura da avaliação estar incorporada nas instituições. Quer dizer, eu não estou me preparando somente para quando vier uma visita do Ministério da Educação, eu estou, de fato, olhando indicadores, fazendo gestão. Por isso que eu gosto dos rankings, né? Porque eles permitem que as instituições façam isso. Eles olham indicadores e vão fazer como é que eu estou e vou melhorando, né? E a questão, assim, desse processo, como é que a EREC está vendo essa mudança? Porque a gente está no meio de uma mudança muito grande de paradigma, né? Com essa questão da pandemia. Como é que ela está vendo a questão da educação superior, desses indicadores? Porque, querendo ou não, nós tivemos que, né, nos adaptar a essa questão da educação à distância, mesmo as questões presenciais. Como é que você vê esse panorama? Que é Olha, complexo. nós estamos exatamente estudando isso. Então, deixa eu partir de um parâmetro. O que nós consideramos o que eu gosto de considerar como qualidade? E eu venho falando muito no AIREC que a gente tem que considerar isso. Tem um artigo do Schindler, de 2015, que ele fala mais ou menos que o que é qualidade? Qualidade
é a transformação positiva que você faz nos estudantes, quer dizer, a qualidade transformativa, né? Você precisa do engajamento do estudante, você precisa ter a competência dos acadêmicos, dos professores, ela tem que ser centrada no aprendizado e não no ensino, tem que ter o desenvolvimento do pensamento crítico. Não, quer dizer, o estudante que entra numa instituição de ensino superior, se ele conseguir, né, se nós conseguirmos levar a ele essa transformação, então tem alguns indicadores para isso, a claridade do que você quer fazer, das competências, enfim. Então, tem indicadores para isso. O que está acontecendo nesse momento? Nós vamos fazer, eu vou enviar para você e para os demais colegas, nós vamos fazer 3 seminários internacionais exatamente sobre isso. Nós estamos pegando o que as universidades no mundo estão fazendo, né? O AIREG vai fazer esses 3 seminários, evidentemente seminários virtuais, né? Mostrando o que eles estão fazendo, como é que eles migraram, quais foram as dificuldades. Estamos criando alguns indicadores, né, para nos auxiliar nisso. E queremos, em setembro, outubro, se já puder ter presencialidade, que nós estamos com um evento previsto para a China para essa época, senão a gente faz virtual, nós vamos premiar algumas universidades. Está mudando. Uma coisa que eu sempre, provavelmente você já me ouviu falar, eu acho que a tendência do mundo é caminhar para a educação em diferentes níveis de presencialidade. Não é um pensamento meu, mas é uma coisa construída já há algum tempo por vários pensadores. Nós estamos numa era tecnológica, nós não precisamos mais ter 100% de presencialidade em nenhum curso, isso evidentemente com compromisso de qualidade, com indicadores, com métricas, e de repente, devido a essa crise, praticamente o mundo todo, pouquíssimas universidades, nós estamos fazendo esse levantamento, nós vamos ter o número final, elas pararam o semestre, né? A maioria conseguiu fazer essa migração muito próximo da distância, muito mais pelo que a gente chama de ensino remoto, porque tem a sincronicidade, né, que difere do ensino EAD, que a sincronicidade não é necessária. Então, está acontecendo uma mudança muito grande. Eu conversava com um professor na Universidade do Texas, e ele me dizia, olha, ele tinha uma grande dificuldade de levar o ensino EAD na sua escola. Com isso, agora ele está levando, quer dizer, ele conseguiu vencer todas as resistências que tinha, porque é uma necessidade, né? Então, eu acho que vai nos auxiliar a refletir, vai trazer novas propostas. Aqueles que não conheciam, né, a modalidade EAD, ou como é que você pode, via diversas ferramentas, né? A mais utilizada, uma das mais utilizadas tem sido o Blackboard, do Collaborate, no mundo afora, mas tem outras. Estão se vendo que essas ferramentas podem ser feitas atendendo o objetivo da qualidade e da aprendizagem. Então, eu acho que vai fazer uma mudança, né, muito rápida, né, na introdução desse estudo aí, que nós tenhamos o hibridismo, ou que o norte-americano, o inglês chama de blended learning, né, que eu acho que é um dos caminhos para nós apontarmos. Agora, eu acho que tinha que ter muita autonomia dos cursos, sabe, Suzana, o que eu penso, e das instituições. Quer dizer, um curso X, aquele NDE, os professores, eles têm que refletir. Olha, no meu curso aqui eu posso ter 10%, 15%, 30%, 5% no meu... A telemedicina, na medicina eu posso ter, que eu preciso que eles entendam o que é telemedicina, eu vou ter um percentual X. Eu acho que tem que ser algo mais de qualidade do que regulação e supervisão. Então, a gente tem que começar a caminhar nesse sentido para a gente avançar. E não só isso, né? Como é que hoje se discute muito a questão da prática nos estágios, né? O que realmente é prática presencial e o que pode ser feito de forma virtual. Eu acho que essa consciência que você está falando dos núcleos docentes estruturantes são bem... nesse momento, assim, elas vêm com uma excelente indicação, porque se eu posso fazer até atividade de extensão virtual, por que eu não posso ter algum tipo de prática virtual dentro desse processo? Como é que eu vou trabalhar? E outra coisa que, por exemplo, isso, Cláudio, eu não consigo entender, e você sabe que eu faço aquelas minhas perguntinhas básicas, né? Do tipo assim, bom, exemplo da medicina. A medicina, ela deveria ter prática desde o início, ela tem metodologia ativa dentro da forma, ela não prevê uma metodologia presencial, mas o que conta para a regulação são 5 leitos por paciente. Eu não consigo entender isso.
São esses os desafios, sabe? Nós precisamos ter esse deslocamento daquilo que é necessário pela complexidade da educação superior brasileira, né, que é um dos sistemas mais complexos de todos. Tem muitas virtudes, né? Mas a gente precisa ter esse papel da regulação e supervisão, que eu entendo, compreendo, acho que tem que ter, mas ele não pode ser maior do que os objetivos, né, de fazer uma transformação no estudante, ou seja, da qualidade. Muito bem, eu vou ter uma pontuação por atender isso aqui, mas é uma coisa burocrática, isso é uma coisa de infraestrutura que eu tenho que ter, quer dizer, né, nós temos que, a partir daí, caminhar. E precisamos tirar um pouco da questão, nós nem podemos ter um adhesionismo 100% à modalidade AD, porque tudo é graduação, né, ou mesmo pós-graduação, mas também não posso ter um discurso ideológico. Eu acho que eu preciso entender que essa ferramenta, eu me recordo, alguns são mais jovens, mas vão se lembrar, eu me recordo desde a transição na graduação da regra de cálculo para a calculadora, né? Quer dizer, calculadora era uma coisa, não, mas ninguém vai aprender a fazer conta, precisava fazer as contas. Então, a tecnologia tem que ser incorporada, é tecnologia na educação para melhorar a qualidade, né? Por isso tem metodologias apropriadas para isso e tem indicadores, é por isso que eu gosto dos indicadores, né? Porque senão a gente vai ficar somente fazendo a conta de quantos livros eu preciso ter na biblioteca, de quantos leitos eu preciso ter daquilo, e não vou pensar no excesso. Porque, sabe por quê? Porque em todos os rankings é muito difícil mesmo. Você observa que todos os rankings, a gente estuda profundamente, se medir qualidade de ensino, né? Todos têm indicadores que aproximam, mas medir qualidade de ensino é muito difícil. É verdade. O Cláudio, tem um monte de aluno teu lá de Viçosa te mandando oi. Aqui depois eu vou te passar os contatos, assim, tá todo mundo, tá saudade do meu professor, tá todo mundo aqui falando nesse processo aqui. Mas assim, você tem razão, porque medir a qualidade do ensino é muito difícil. E aí, assim, falando assim, uma das outras grandes contribuições que você fez, a questão da formação de professores. Você acha que os professores eles estão prontos para todo esse desafio que está acontecendo agora? Porque eu lembro que você sempre exigiu muito da gente, assim, cuidado na formação, olha a formação, olha a prática da educação infantil, olha a prática. O professor tem que estar na aula. Eu lembro muito você falando disso. Eu acho o seguinte, né? O professor universitário, nós sabemos disso, né? Nós não temos um curso para professor universitário, nem temos um curso para o professor de pós-graduação e tal. É uma coisa que a gente vai aprendendo. Nós nos formamos em uma determinada profissão, né? Em um determinado curso. Depois até podemos fazer prática docente e tudo mais, mas a gente vai ali. E aí vamos tendo os auxílios, os nossos, né, especialistas, a gente vai aprendendo isso. E agora tem que associar uma coisa, quer dizer, o desejo de ensinar a atividade centrada no ensino com as novas tecnologias, com essa mudança. Eu tenho visto, né, em diferentes instituições do mundo e do Brasil aqui mesmo, né, você vê as pessoas hoje estão fazendo isso muito bem, que nem pensavam em fazer isso, sequer consideravam. Então, eu acho que nós temos professores bem formados, eu acho que eles têm condições de vencer isso. Eu acho que é uma questão de convencimento, tinha muita resistência, e eu acho que a crise agora, né? Eu sou de um conceito que crise é sempre crise, né? Tem a crise é oportunidade. A crise é crise, né? O melhor é não ter a crise, tá bem. Mas se nós temos a crise, o ideal, a gente sabe que ela vai passar, né? E se ela vai passar, nós temos que sair dela melhor. É uma das perguntas que eu vou fazer num desses seminários que a gente está discutindo, né? E agora, o que nós aprendemos? Nós não podemos nem julgar tudo no lixo, mas o que nós trazemos, né, de novo para cá. E sem professores, nós sabemos disso. Olha só, vamos pensar em indicadores novamente. Todos nós sabemos o que faz uma boa universidade, qual a mistura que faz uma boa universidade. Vamos ver. Professores, infraestrutura, projeto pedagógico, gestão. Mas se nós pegarmos isso e fizermos, se fosse possível fazer essa mistura perfeita, né? Professores, infraestrutura, projeto pedagógico, gestão, e é claro, aí o estudante, que daí você tem aquele tudo ambiente externo. Muito bem, isso é uma boa instituição. É isso que qualquer indicador tenta medir, né? Agora, é extremamente difícil você medir, mas qual é o essencial disso tudo? O essencial disso tudo são os professores, né?
Quer dizer, o essencial disso tudo. A infraestrutura você supera, você, enfim, consegue improvisar. Professores não. Então, eu acho que o Brasil tem professores bem formados no setor público, no setor privado, tem condições de responder a isso, né? Temos a tecnologia, agora é começarmos a fazer esse diálogo, né? E eu acho que, de uma certa forma, nós estamos fazendo esse diálogo, que no nosso próprio conceito ele nasce equivocado, né? É presencial e à distância. Na verdade, é graduação com diferentes níveis de presencialidade. Então, vai nos ajudar um pouco, eu acho, a caminhar e a pensar mais na qualidade. E assim, ó, assim, vou te explorar um pouquinho hoje, com toda a licença, assim, mas assim, quando você fala assim do ensino para educação básica, a questão assim que você também trabalhou muito com os indicadores do PISA. Como é que você vê essa questão do ensino que o primeiro semestre vai ser provavelmente todo remoto, alguns estados e municípios não conseguiram trabalhar com a aula remota? Como é que você vê essa questão para o país mesmo, da qualidade? A educação básica tem uma. Aí é o Brasil, né? Com as nossas virtudes, com os nossos vícios, com as nossas dificuldades, com as nossas potencialidades. É o quê? Nós estamos falando de um país com cerca de 50 milhões de estudantes, 2 milhões de professores, quase 2 mil escolas, né? Então, olha o que nós estamos falando aí da educação básica, é completamente diferente da educação superior, traz um número ainda muito maior, um desafio muito maior. E com todas as diferenças que o Brasil tem, né? Então, se nós nos perguntarmos se, nesse momento, o que está se fazendo no Brasil na educação básica atende todas as nossas necessidades de formação, não. E não é por deficiência de professor, é uma situação que nós temos. Trabalhamos a vida inteira com a presencialidade, já temos dificuldade mesmo com a presencialidade, por diversas razões. Então, isso, evidentemente, potencializa isso. E é claro que vai trazer consequências em todos os sentidos para as nossas avaliações, né? Você se lembra, eu fui vice-presidente do board do PISA por 4 anos, trabalhava muito com o Andréas e com as pessoas sobre isso, com os indicadores, as provas, a questão do Brasil, a questão de outros países, né? A questão da amostra, algumas dificuldades. E o Brasil tem uma vantagem, né? Que é uma política de Estado, não é política de governo, que é o IDEB, né? O IDEB ele é muito interessante se ele for usado adequadamente com feedback, que é muito difícil também, que a nossa cultura não é essa. Mas, sem dúvida, Sônia, infelizmente, isso aí traz, principalmente para a educação básica, né, traz desafios muito grandes para as avaliações nacionais e para as internacionais, né, porque acentua essa diferença, né? O grande avanço que eu acho que nós tivemos na educação nos últimos anos, quer dizer, o Congresso Nacional estudou isso profundamente, de novo foi discutido pela sociedade, é a BNCC, que ela começa a trazer um pouco mais de justiça, né, de equidade, né, para que a gente avance. Então, isso agora, evidentemente, com a Covid, com o momento que nós estamos vivendo, lamentavelmente é acentuado essa diferença, né? E aqueles que têm mais dificuldades, evidentemente, sofrem mais, e isso reflete em todas as avaliações. O pessoal está mandando aqui, eu estava olhando para o lado, que o pessoal está mandando algumas perguntas para o WhatsApp da 2 em 1, está te assistindo e não está conseguindo digitar, está mandando para cá. Eles estão perguntando se nessa relação entre a educação básica e a educação superior, as universidades, os centros universitários poderiam auxiliar melhor nessa volta às aulas. Como é que você acha que a gente poderia trabalhar melhor? Porque nós temos grandes instituições públicas e privadas que trabalham super bem com seus projetos de extensão, tem formação de professores, tem plataformas. O pessoal queria saber se, na sua opinião, se você acha que isso é válido, essa parceria. Eu não tenho dúvidas, precisa ser feito, é uma coisa que nós precisamos trabalhar mais no Brasil. Eu gosto muito do projeto pedagógico dos institutos federais, porque os institutos federais, na minha visão e concepção,
ele pode fazer isso, que ele tem aquele compromisso com a formação de professores, ele tem o compromisso com a educação básica, de interação com as escolas, e eles vêm fazendo isso muito bem. Então, olha só, nós temos os institutos federais, as próprias universidades que têm escolas fabulosas, tanto públicas como privadas, têm escolas boas de pedagogia, de educação, né? Tem tecnologia. Eu acho que essa interação é uma coisa que nós precisamos fazer, tanto em nível estadual federal, é um desafio. Não é fácil porque, de novo, o Brasil tudo é muito grande, né? Os desafios nossos são imensos. É completamente diferente. Eu tive a oportunidade, tenho às vezes de visitar. Eu fui em um país que a gente reunia praticamente todos os diretores de escolas, os professores, quase numa sala só, né? O Brasil tem, nós estamos falando de quase 2 milhões de professores. Então, é difícil, mas eu acho, sim, Sandra, que não tem dúvida. Essa interação é muito importante na educação. Alguns estados conseguem fazer isso, em outros esse diálogo é mais difícil, mas eu sempre advoguei que Secretaria de Educação, de Ciência e Tecnologia do Estado tinha que ser junto, porque a universidade tinha que estar junto ali, pública e privada, com o seu secretário de Educação. Nós tínhamos que ter consórcios, né, consórcios positivos, quer dizer, vamos fazer essa melhoria aqui que nós precisamos em todo sentido, tecnologia, formação. Eu acho que nós temos hoje um corpo de universidades nesse país de extrema qualidade, né? Públicas e privadas, tem outras, evidentemente, que a gente precisa avançar, mas dá para fazer sim, e precisamos fazer, né, esse trabalho. O pessoal também está perguntando para te falar um pouquinho mais da IREG. Como é que ela funciona, como é que eles acessam os materiais, como é que eles podem estar mais conectados com esse cenário de busca da qualidade. Tá, bom, eu contar um pouquinho da história. O IREG nasce em 2004, logo depois desses rankings, né? Ele vem com esse objetivo ele não é uma instituição de quem faz ranking, nem é uma instituição acadêmica especificamente, ele tem os seus acadêmicos, ele tem o seu corpo diretivo, e o seu objetivo é exatamente esse, permitir que a gente consiga analisar os rankings, consiga discutir todos os nossos... eu fiz questão, porque eu assumi a presidência o ano passado, eu fiz questão de fazer, o primeiro encontro nosso foi em Bolonha. Por que eu quis fazer o Bolonha? É o velho e o novo, sabe? Quer dizer, você pega a universidade mais antiga e lá nós fomos discutir o ensino superior, o novo e o velho. Então, aquela tradição, como é que nasceu Bolonha, e hoje o que nós estamos vivendo, né? Que é uma quarta geração aí. Então, o que o IREG faz? O IREG observa os rankings, ele verifica o que está acontecendo, dá sugestões, discute indicadores, aponta, discuta a qualidade, faz seminários, e vocês podem acessar a página do IREG, né, que lá se você colocar IREG, né, é A-R-E-G, né? Você clicando o IREG, você vai ter a página. Lá tem todas as informações. A gente coloca sempre uma série de informações sobre os rankings, eventos que estão acontecendo, questão de qualidade. E estamos com vários eventos virtuais, que eu vou divulgar em breve para vocês, e também os eventos presenciais. Então, é muito legal que vocês participem conosco e deem as sugestões, né? Que lá é um espaço também para que vocês possam sugerir. E é a primeira vez, eu fiquei muito feliz porque eu não esperava, eu já dei várias palestras para eles, eu fui lá na China com o Lian e outros locais, e quando realmente eu fui convidado, eles me convidaram, porque ele foi criado em parceria com a Unesco, à época, né? E como é que é feita o presidente? Tem os membros, são cerca de 160 universidades que são membros, e a indicação de alguns nomes. Então, me perguntaram se podia indicar meu nome, se apresentou o currículo de discussões, se apresentaram outros nomes, e dos 3, 4 que foram apresentados, o meu foi o selecionado, e aí você vai para uma votação. E eu fiquei muito feliz porque foi uma votação por unanimidade, mas eu vou compartilhar com vocês uma coisa interessante, que quando eu fui indicado, e tinha um outro colega de um outro país, que eu não vou citar qual, ele disse, mas engraçado, estão indicando o brasileiro, eu nem discuto, tá bom, Luiz Cláudio, a gente sabe que ele tem...
Mas o Brasil não gosta de rankings. Como é que nós vamos ter um presidente de um país que não gosta de rankings? É isso, né? Mas eu não acho que é verdade, eu não acho que a gente não gosta. A gente ainda não está numa fase que a gente precisa. Você lembra que eu trouxe o Phil Bates do Times Higher Education aqui, exatamente para discutir essa questão. Eu acho que a gente precisa compreender melhor que o objetivo do ranking não é colocar ninguém em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. É ajudar a melhoria do ensino superior. Com certeza. Então, esse é o IREG, eu espero contar muito com vocês aí no IREG, viu? Não, e pode deixar que a gente vai divulgar sempre. É só se você mandar para a gente divulga e pede sugestões. Lembra, tem uma fala também tua que é muito marcante, que uma vez você me chamou lá na sua sala, você falou assim, Suzana, se o Brasil entrasse no ranking pela extensão, a gente teria o primeiro lugar, porque nós somos o país que mais faz extensão, né, nas universidades, né? E aí, como é que você vê essa questão que as instituições têm de colocar 10% do currículo na extensão? Olha, Você acha que é verdade, eu falei isso para você mesmo. Eu vou te contar uma outra história. A Rússia criou um ranking recentemente, né? E ela chamou 6 especialistas do mundo para ajudar a criar os indicadores. Foi o Conselho de Reitores da Rússia, né? Liderado pela Universidade de Moscou. E chama Moscow University Rankings. Depois vocês dão uma olhada, eu vou passar para vocês os detalhes, vou passar depois uma lista, vocês podem ir lá, Moscow University Rankings. E eu coloquei muito a questão da extensão. E hoje o Moscow Rankings é um dos rankings que ele começou agora, tem 2 edições só, que mais coloca extensão, que eu acho isso muito importante, né? A extensão no sentido mesmo de interação com a sociedade, de avançarmos. E eu acho importante, porque, olha bem, nós precisamos ter isso no Brasil. Porque a extensão, quando a gente está falando de extensão, a extensão de uma universidade, na minha concepção, não é um trabalho social em si, ela não vai substituir o Estado em certas áreas. É um trabalho que é feito com responsabilidade social, com respeito à sociedade, não é uma interferência, mas é um treinamento do profissional, né? sim? Então, nós precisamos ter um percentual que auxilie nisso, ou seja, eu tenho a teoria e tenho a prática, e também o ensinamento da cidadania, né? Quer dizer, eu não vou entrar num lugar somente para... Eu brincava muito na Universidade de Viçosa, que tinha uma região lá que era um quilombo nosso, a universidade que eu fui reitor e professor a minha vida inteira, né? Tive a honra de me aposentar lá como professor titular. Mas, olha, eu dizia, olha, nós já fizemos ali, na época eu contei, eu era reitor, nós fizemos ali 32 as teses e a realidade local é a mesma. Não pode ser assim, né? A gente precisa, de fato, ter uma transformação com respeito. Então, eu acho que a extensão é parte fundamental nesse processo de teoria e prática, né? Para a gente avançar e o aprendizado do estudante, né? Mas você acha que vai ser fácil assim, essa implementação dos 10%? Porque muitas instituições estão colocando isso nos projetos integradores. Mas e nas atividades complementares, o que você acha que precisaria mais da questão do empreendedorismo, que você fala bastante também na formação? Primeiro, entender esses conceitos, né? Quer dizer, o projeto integrador é uma coisa, eu adoro esse projeto, né? É muito interessante, quer dizer, porque a gente não pode pensar mais, a educação nossa, ela não pode ser essa educação produtivista, essa educação que é tudo separado. A gente separou porque precisamos organizar, mas não é separado, né? Então, quando você consegue, o estudante faz num semestre 6 disciplinas, 7 disciplinas, ou mais, se ele conseguir integrar aquilo, se tivermos um eixo integrador, é dessa forma que eu vejo o projeto integrador, aquelas disciplinas dialogarem entre si, porque tem uma competência que ele precisa naquele semestre ter conhecimento, né, suas competências, fundamentos de área, as questões profissionais. Então, esse é o projeto integrador. Ele não necessariamente é um projeto de extensão. O projeto integrador é um projeto que me dá uma concepção de todo, né? Eu não tenho uma educação separada, né? Eu tenho uma educação integrada. Então, isso é muito... Eu vejo várias instituições fazendo isso com muita competência, é um desafio, né? Agora, a extensão é outra coisa, quer dizer, eu pego essas competências aqui e como é que eu vou na prática, na sociedade, faço alguma ação, que pode ser, claro, de empreendedorismo e outras áreas, né? Como é que eu vou fazer uma ação agora em contato
com a sociedade, né, fazendo um trabalho, ou seja, eu estendo o campus, eu estendo esse conhecimento para além do campus, faço a integração e trago isso de volta também, porque tem um feedback também, né? Porque as universidades, elas não podem ter a prepotência de achar que elas são todas as fontes de conhecimento, né? Nós não somos. A gente aprende muito com essa interação. Então, eu vejo a extensão, eu acho que a gente tinha que separar um pouco isso, mas eu acho que a extensão precisa ser uma parte muito bem refletida nas instituições. Não pode ser o patinho feio, né? Porque a gente, infelizmente, na academia, e nos rankings é assim também, tá? Nos rankings, o que valoriza mais? É a pesquisa. Com Se você, certeza. os indicadores dos rankings, você pega o Times Higher Education, QS, WC, qualquer um, pesquisa. É assim mesmo, mas a gente precisa mudar isso, a gente precisa colocar a extensão de fato, né, como parte importante disso aí. O pessoal aqui está falando que a extensão ela também respeita as culturas, como ela é fortalecedora da aprendizagem das culturas, né, dos locais onde as instituições estão inseridas. Aqui tem muita gente dando oi para ti, né? Todo mundo acho que está sentindo falta de ti, viu, Luiz Cláudio? Está todo mundo te dando oi, 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 oi. Está te mandando Oi, parabéns. gente, eu não posso falar com todos, mas um abraço, viu? Eu te acho Muito bom falar com um você. grande pensador e um grande. E foi no Ministério da Educação uma pessoa que teve uma gestão brilhante, né? Então, assim, está todo mundo dizendo oi, 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 saudades, saudades, saudades. O pessoal está colocando que concorda com aquilo que você está falando, né? Que é um país extensionista. E assim, eu acho que a primeira vez mesmo que eu me dei conta disso foi quando você me chamou e disse assim: olha, Suzana, se a gente fosse isso, a gente ia para os primeiros lugares do ranking. E eu queria que tu falasse assim, da tua experiência também, né, em relação à pesquisa. O que você acha que o Brasil tem que avançar na pesquisa? Olha, pesquisa é curioso, né? Por isso que eu falei um pouco da pós-graduação. O Brasil, e eu acho que esse é o número ainda recente, a última vez que eu vi, é o 11º produtor de conhecimento novo no mundo. Olha bem, um país com as nossas dificuldades, né? Um país que faz com que a gente tenha que superar tantas coisas para ter oportunidades iguais, que infelizmente a gente não conseguiu isso ainda, né? E é um problema que vai lá de 1500. Eu acabei de ler agora o livro do Laurentino Gomes, a primeira edição de Escravidão, mostra um pouco da nossa história, né? Então, é uma coisa assim, os débitos que a gente tem, as desigualdades que a gente tem, a falta de oportunidades iguais. Então, a gente precisa avançar. Mas olha que curioso, 11º produtor de conhecimento novo do mundo e pesquisas de altíssima qualidade. Você pega as ciências agrárias, você pega a área da medicina, você pega a área de engenharia, quase todas as áreas de humanos. O Brasil está muito bem postado, porque nós fazemos pesquisas, nós fazemos interações. Por quê? A nossa pesquisa, aí volta lá no início da nossa conversa, ela é muito baseada na nossa pós-graduação, né? Sim. Então, nós criamos mecanismos aí de estados muito interessantes, foram criados há muitos anos atrás, anos até difíceis para o Brasil, CAPES e CNPq, né? Mecanismos de estado que deram uma estrutura e condições de nós avançarmos. É claro que temos muitas coisas a melhorar, né? Mas em termos de pesquisa, indicadores internacionais, impacto a gente perde um pouco. E também patentes, né? A gente tem algumas dificuldades ainda de fazer esse diálogo da pesquisa, gerar patente com benefício para toda a sociedade. Mas é uma coisa, talvez por essa questão da avaliação da pós-graduação, pelo sucesso dos nossos cursos de pós-graduação, criação, você veja, vamos pegar uma empresa tecnológica nossa que é fundamental para o país, a Embrapa. Como é que nasce a Embrapa? A Embrapa nasce das universidades que faziam ciências agrárias naquela época, formando engenheiros agrônomos e outros profissionais de áreas agrárias, uma política de treinamento nacional dessas pessoas do exterior e tal. Nasce a Embrapa, que é uma empresa que é uma das únicas da forma que deu, principalmente no mundo tropical, que deu certo, que gera pesquisa, né, produtividade, permite aí o pequeno agricultor, tem Embrapa que cuida da questão ambiental, tem Embrapa que cuida lá do pequeno, tem Embrapa tecnológica. Então, eu acho que nós estamos caminhando bem. Temos que fazer, claro,
Sempre você tem Sim. que ter políticas para pesquisa, mas eu acho que a gente está caminhando bem. Bom, aqui, ó, tem até aqui, ó, tá falando aqui que você respeita a cultura e faz a cara do país. Saudade de gente que pensa, ó. A Flaviane, né, tá te mandando um abraço. A gente mandou antes várias vezes também. Luiz Cláudio, nós estamos tendo acompanhamento de pessoas de norte a sul do país, de leste a oeste, viu? Tem bastante gente se manifestando e colocando, e quero te fazer uma última pergunta, a gente já encaminhando, assim, esse momento é um momento que nós entramos dentro da casa das pessoas, né, para perguntar para elas como é que elas estão vendo o mundo. E assim, quando eu pensei em fazer essa live, assim, eu não podia deixar de convidar o Luiz Cláudio, porque eu adoro quando ele conversa, ele tem um jeito legal de falar as coisas assim, e ele conhece os dois lados, né? Aliás, os três, da pública, da privada e de gestão, né? E todo o processo que você acompanhou em vários setores do Ministério da Educação. Como é que você vê a tendência para os próximos períodos? Como é que você vê a questão da universidade? Ela vai se reinventar mesmo ou ela vai continuar ainda dentro das suas burocracias? Ela teria que se reinventar, né? Ela teria que se reinventar porque, olha, eu tenho um netinho de 4 fazendo 5 e uma de 3 fazendo 4. Eles simplesmente não vão estudar nessa universidade nossa, não tem como, né? A mudança geracional é muito forte, né? Eles têm uma base tecnológica muito acentuada. Hoje, você pega as disciplinas que eu lecionava lá em Viçosa, você vai em qualquer plataforma, tem disciplinas muito melhores do que eu seria capaz de dar, né? Então, o professor hoje ele tem um papel